Estamos prontos então para a palavra. Domingo estaremos compartilhando umas coisinhas. Bom, semana que vem o ministério cumpre 30 anos. 30 anos, o ministério crescendo em graça, assim que seguimos de festa aqui, vamos de festa, de glória em glória, isso é. Bom, perfeito. Vamos então, hoje com o tema, nosso Pai nesse tema recente, Verdades a Roma. Quantos foram sobreedificados por esse tema tão precioso? Tanta abundância, 42 minutos em um tema, tanta abundância, tanta consolação, tanta palavra preciosamente de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, ensinando-nos cada coisinha que estamos perfeitos, que somos suas primícias, que a salvação não se perde, que nada nos separa do amor de Deus. Nos recordou que devemos manter-nos na palavra, no que está escrito, não em doutrinas novas. Pegou a Bíblia e disse: quem pode se cansar deste evangelho? Tantas coisas eu recebo, que todos nós, esse CD, fazemos domingo, vamos ter muitas cópias, que esse CD nós fazemos o favor de tê-lo em casa. Semeamos um, mas ter um, escutá-lo uma e outra vez. Tanta consolação. Graças, papai, porque é como ele está. Ele não se foi, ele está presente. Que lindo. E aí falava uma coisinha, papai chegava e dizia: se tu conheces esta verdade, mete-te aí na cobertura. Se tu estás debaixo desta cobertura, não há quem te toque. Quantos estão nessa cobertura? E daí vamos estar sacando tantas coisinhas, porque um calqueio vai nos levando a tanto. Mas hoje vamos falar, papai, perdão, vai falar disso, dessa cobertura tão maravilhosa que temos os que amamos a Ele em seu Evangelho. E aí 4, 5 perguntinhas que ele nos aclara nesse tema hoje. O primeiro é, para os que tomam nota: quantas coberturas angelicais existem? Quantas haverá? Quantas há? Quantas coberturas angelicais existem? 1, 2, 3, 4. Importante é saber onde está essa cobertura. Segunda, a Bíblia diz: mas o que se une ao Senhor, um espírito é com Ele. Então papai explica, segundo JH, o que é que nos faz ser um espírito com Ele? O que é que te faz um espírito com Ele? Alô? O que será? Ele aclara nesse tema. Número 3, diz: o que é que acontece a uma pessoa que abandona esta cobertura angelical? Que pavilhão o espera a abandonar esta cobertura? O que espera uma pessoa? Ele aclara hoje. Número 4. Com aquele que não está debaixo desta cobertura angelical, é bom passar dialogando com essa pessoa, brincando muito, falando muito. Qual é a recomendação que nos faz Jesus Cristo homem quanto às pessoas que não estão debaixo desta cobertura? Qual deve ser nossa relação com essas pessoas? E a número 5, quando Deus está passando por algo a um abençoado, quem é que está passando umas situações, devemos meter-nos nós a julgá-lo? A falar dele? Qual deve ser minha atitude diante dessa situação? Diante do meu irmão? Qual deve ser a minha atitude? Amadas nações, quantos recebem a palavra de papai com mansidão? Quantos a recebem como que é da palavra de papai, certo? Vamos então a estar em pé e a dar um aplauso bem lindo e já receber suas palavras inefáveis, rumo à grande transformação. Dê um aplauso e recebamos as palavras inefáveis de Jesus Cristo homem. Dê um aplauso, papai. Ah, papai. Graças, papai. Y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó, consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. Abençoados com toda a bênção. Uma saudação amada por todas as partes do mundo onde se estão congregando. Temos um tema bem interessante
que usamos muito e é a cobertura angelical. Estar debaixo de cobertura. Então vamos começar dizendo o que é a cobertura. Eu me lembro de uma abençoada que, ainda que ela nunca tenha sido iluminada, mas, bom, uma abençoada que, quando eu ia a Miami, me disse, eu estava ministrando a graça e ela disse, um momentinho, mas qual é a tua cobertura? E para ser honesto a ela, eu disse, um momento, eu sou a cobertura, mas eu não entendi. Eu disse, como? Qual é a minha cobertura? Ela me disse, não, mas a minha cobertura é batista. E minha cobertura é do apóstolo tal, ou do pastor tal. Então, eu não me interessou muito, porque eu não entendi. Mas há várias coberturas. Estão diferentes religiosos, por exemplo, a cobertura evangélica, batista, ou cobertura católica, cobertura mormon, cobertura testemunho de Jeová. Se uma cobertura também pode ser uma corporação, um acordo onde se faz um negócio para fazer uma corporação de meter um produto. Essa é uma cobertura corporativa. Uma cobertura política, há grupos, por exemplo, eu sou democrata, eu sou republicano, eu sou diferentes coberturas. Está a cobertura matrimonial, que os cobre um acordo onde os dois são um. E triste verdade que há matrimônios que há uns iluminados e outros não. Recebemos que o anjo une a todos os matrimônios, aqueles que todavia uma das duas partes não entendem, então imagine. Aí a cobertura matrimonial anda coxa, porque há um que está iluminado, um que confessa, um que entende, e o outro que não entende. E e se afeta bastante não, muitíssimo o matrimônio. Então, há uma cobertura que é a que nos interessa, e é a cobertura angelical. Diga, eu tenho cobertura. A cobertura angelical. E falando dessa cobertura angelical, que é a de CEG, é uma cobertura, e tu estás debaixo dessa cobertura. Às vezes nós dizemos, anjos contigo. Agora, eu penso que mais excelente é dizer a cobertura contigo, porque aí há todo tipo de serviço. Por exemplo, temos que entender que há uma só. Não há duas coberturas, nem uma e meia. É uma só cobertura. No Velho Testamento, a cobertura era a arca do testemunho. E então, nessa arca havia de todo tipo de provisão. Por exemplo, eles tiveram 40 anos no deserto, havia calçado, o próprio calçado, roupa, alimento, calefação pela noite, fazia frio, a cobertura, havia um fogo que os aquecia, havia água, havia de tudo, porque a cobertura contém de tudo. Por isso eu disse, saúde, a cobertura contigo, abençoado, porque a cobertura vai para todo tipo de necessidade. Saúde, essa é a cobertura de José Luiz. Aqui eu tenho essa. A angelical, perdoa-me, essa é a cobertura que esteve com o povo de Israel por muitos anos, mas depois, quando veio a lei, começaram a cair em má consciência, desobediência, e então se contristou, desobedeceram a voz que lhes falava desde o céu. Agora não é do céu, agora é dos céus, estou te falando dos céus. Mas naquela ocasião era do céu. E desde que essa cobertura se contristou, e contristar é como quando você tem um ferro de fogo que está vermelhão, e você mete na água, o fogo esse calor. Quando se contrista a cobertura angelical, porque são anjos que se contristam ao ver como tu desobedeces a voz, a direção que tu entendes em tua mente.
pois se apagou de tal forma que uma vez Deus chamou a Ezequias. Eu não sei se vocês se lembram, mas um dia falarei de Ezequias e de Senaqueribe, o rei que se opunha, porque se haviam ido do pacto, neste caso do pacto da lei. Então, essa cobertura desapareceu. Já o povo de Israel não tinha cobertura, matavam os profetas não cabiam milagrinhos esporádicos aqui e ali, diante dos profetas, mas não havia serviço angelical que eles tiveram no deserto, de forma que se manifestava. Imagine, água potável, aquela rocha que Moisés falava com ela, e botava água para 2 milhões de pessoas num deserto. Em um deserto não há nada. Bom, essa gente que cruza o deserto de alguns países para chegar aos Estados Unidos, morrem porque é que o sol lhes racha, não há água, não há alimento, se cansam, não há provisão. Sem dúvida, eles no deserto, por causa da cobertura da Arca do Testemunho, pois tinham de tudo. Abençoado, com esta cobertura, tu não tens que vir para os Estados Unidos para nada. Você pode ficar em teu país, aí a cobertura faz provisão. Digo, você pode chegar por alguma razão familiar, isso é outra coisa. Mas com esta cobertura, há prosperidade, não importa onde você estiver. Veja, os irmãos em Cuba estão em prosperidade. Eles enviam maçãs, bastante maçãs, e tem provisão. Então, essa cobertura, como dissemos, há uma só. Agora, esteve ausente por milhares de anos. Em 1973, quando aqueles 2 anjos vieram a mim, aí ao chegar a manifestação de Jesus Cristo, homem, aí a cobertura começou a alinhar-se com o pacto. E eu me lembro, naqueles dias, que ao princípio, que eu tive uma enfermidade, como uma alergia que me deu na pele, ia me subindo. Então, ainda que eu tivesse experimentado saúde no sistema onde eu estive, mas começou com uma saúde potente na minha vida, e desde aí fazer-me provisão, por exemplo, eu não tinha dinheiro, eu abandonei o dinheiro da cobertura. Eu tive 2 coberturas, uma batista, primeiro pentecostal e depois batista. Então abandonei essas 2 aí. Eu me lembro que eu cheguei a escrever para um grupo, eu tinha uma lista de abençoados, amizades antigas por muitos anos, que era uma lista como de 200 pessoas que às vezes me ajudavam, porque eles faziam diferentes tipos de ministério, com viciados em drogas, abria igrejas por nada. Então, às vezes, eu chegava a essa lista e apresentava necessidades, me faziam ofertas, davam um certo apoio. Mas quando eu fui fazer isso, a cobertura, aí comecei a ouvir a voz. Porque essa vozinha, se você desobedece, a cobertura me disse, não toque nisso, eu sou tua provisão. E mire, rompi, nunca me atrevi a escrever a ninguém mais. Então, em 1973 começou assim. Começou primeiro a ser obediente a essa vozinha que me fala e fala contigo, porque tu és o mesmo Espírito comigo, tu tens o mesmo Evangelho, tu tens a mesma confissão. Quando dizemos um Espírito comigo, não é que você está metido em meu Espírito, é um Espírito. O Evangelho da incircuncisão nos faz um Espírito com ele. E então, essa vozinha começa a desenvolver-se em ti, começa tratando contigo, enquanto mais obediente você é, pois a cobertura vai se soltando. Atualmente, eu, até agora, tenho saúde, provisão, proteção, é o que me tem acompanhado, e a cobertura comigo é maravilhosa. Bom, a cobertura é a que me dá os temas. Eu nem estudo a Bíblia, eu não me atrevo a estudar esse livro, a menos que seja por instrução, quanto ele me diz, quase sempre às 5 da manhã, ele me diz, busca tal tema. Eu não busco outro tema, ou seja, eu aqui não peço conselho, vamos nos reunir, vamos pensar no ministério que cresceu tanto, então, deixa-me ver que tema podemos escolher, o que você pensa? Não, ninguém, quem foi seu conselheiro, diz o apóstolo Paulo, não, isto é uma cobertura que eu tenho, que trata com minha mente,
E como eu sou o pai dos espíritos, eu sou o que disciplina, eu sou o juiz justo, eu sou o consolador, eu sou o apóstolo de tua confissão. Pois imagine se eu sou isso, essa cobertura tem que dar-me mensagem, não dá outro. Não é que me dá uma mensagem e dá outra. Não, nós nos ajudamos com as conjunturas, mas Deus é fiel com o seu véu. E então é esse que te alimenta, me alimenta, e então eu passo para você. Chega em minha cabeça e a cabeça passa para o corpo, que são vocês. Então, diz Isaías, vamos ler Isaías capítulo 30, verso 1 ao 5. Veja que interessante esse capítulo. Falando da cobertura, diz: ai dos filhos que se apartam, diz o Senhor, para tomar conselho, tomar conselho, e não de mim, como eu tenho tido bastante pessoas perto de mim. Então, tem blasfemado. Esse é um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tomar conselho à parte e dizer, não, fala a mim também, não é só com José Luiz. Assim aconteceu comigo. Eu me lembro de Moisés, de Miriam e Arão, que ele disse, bom, se dá a Moisés, por que não dá para mim também? Mandaram uma lepra em cima de Miriam e por causa da desobediência, porque blasfemaram. E Moisés teve que orar e dizer, Senhor, minha irmã, cobre-a, tira ela dessa lepra, porque por tudo se encheu de lepra por esse tipo de desobediência. Então diz, ai dos filhos, olha, dos filhos, que se apartam, diz o Senhor, para tomar conselho, não de mim, para cobrir-se com cobertura. Olha, essa é a cobertura, veja, para cobrir-se com cobertura e não de meu espírito, acrescentando pecado a pecado. No velho pacto, que se apartam para descer ao Egito, tipo do mundo, tipo da sabedoria humana, e não perguntaram de minha boca, Abba, Pai, de minha boca, para fortalecer-se com a força de Faraó e pôr sua esperança na sombra do Egito. Mas a força de Faraó se tornará para eles em vergonha, e o amparo na sombra do Egito em confusão. Quando estiverem seus príncipes em Zoan e seus embaixadores chegarem a Ranes, homens daquele tempo, todos se envergonharão do povo que não lhes aproveita, nem os socorre, nem lhes traz proveito. Antes lhes será para vergonha e ainda para opróbrio. Abençoado abandonar a cobertura onde você se apoia, onde você se refugia, isso é teu refúgio. Já te marcaram e disseram, tu és meu. E agora você não pode escapar dessa cobertura. Olha, pode pelejar comigo, pode molestar-te comigo, mas dessa cobertura você não pode ir, abençoado. Porque, olha, você cais no pavilhão do labirinto, onde de momento você ouve vozes aqui, ouve vozes ali, e de momento começa a confusão. Pergunte aos que estiveram perto de mim, ou não pergunte, você não deve nem falar com eles, não merece nem que fales com eles, mas os que se foram de nós, escuta suas pregações, para você ver como estão turbados, confusos. Se lhes torna a mente em confusão, porque já não é o Espírito Santo, já não é o consolo que vai da cobertura. Então, o povo de Israel, aconteceu isso com eles, começaram a confiar na sabedoria do mundo, do Egito, tipo do mundo, e estiveram em confusão. Veja, uma coisa é ter medo e outra é o temor ao anjo do pacto que te cobre. Menos tinhas tu na lei,
Não, que o Senhor pode me matar, que o Senhor me tira 7 demônios de cima. Isso se falava lá, nessa cobertura apodrecida, no sistema evangélico, protestante, pentecostal, católico. Isso são coberturas de homens, coberturas que fedem. E lá te dá medo, e você tem medo de Deus, e não faz tal coisa porque tem medo. Aqui não. Aqui não é medo, aqui é um temor reverente. Aqui você não se porta bem porque se te exige, não, é porque é um fluir, é um dossel de paz, que tu escutas a voz e o conselho que te diz: não faça isso, abençoado, não digas isso, tu estás murmurando, veja, isso está ficando mal para você está maquinando, abençoado. E é uma voz que te segue. Por isso aqui, olha, aqui não há membresia. Membresia lá na cobertura velha dessa apodrecida do faraó, das religiões de hoje que pegam teu nome e você tem que estar renunciando a essa membresia, como estão fazendo os nossos, porque os põem com batismo, tornam eles membros da igreja. Aqui não tem papel, aqui não tem membresia, aqui não há água para te molhar, aqui é, olha, puro anjo, a pura cobertura angelical que te cobre os teus, a casa inteira, onde tu te metes, aí tu és uma bênção, porque essa cobertura te anela com seio, é um espírito que está em ti que vela por ti, que às vezes te vai mal, porque te ama tanto, porque já te comprou com preço de sangue, tu és possessão dele, te selou com o espírito da promessa, tu és propriedade sagrada. Quando tu confessas a palavra, estás confessando saúde, estás confessando prosperidade, estás confessando com zelo. Não uma confissão dessas, se Deus quiser, se Deus permitir. Não, é confissão. Pai, tua palavra diz, o pacto diz, aqui estou. É uma cobertura brutal que vela por ti, cuida de ti. Isso é maravilhoso, irmão. Desapareceu milhares de anos do povo de Israel, da Arca do Testemunho, no ano 73. Meu pai decidiu estabelecê-la, começando comigo, com este servidor, chamando-o Jesus Cristo homem. Começou essa cobertura a manifestar-se. Ai, daquele que se mete contigo, irmão. Me dá lástima, pena aquele que se mete a falar contra nós. Ai, pai, ou contra ti e tuas crianças. Não vê que você é propriedade privada? Propriedade que, veja, são 7 câmeras digitais que estão aí atentas a todos os teus movimentos, de tuas necessidades, de tuas desobediências. A disciplina do pacto está sobre ti. Essas 7 câmeras são 7 olhos do Senhor que passam por toda a terra, que sabem o mínimo teu. Bom, Davi, com uma vaga ideia, dizia: quem é o homem, se ainda a palavra não está em minha boca e tu a conheces? Cada pensamento tu conheces. Ele conhece tudo que é teu. Tu não podes esconder-te de sua presença. Ele fez pacto de sangue. Tu és o eleito, o tesouro, vaso escolhido por Deus. Propriedade privada, santa. Como te ama o Senhor, como te cuida. Podes descansar em seus braços. Me cuida tanto, me ama tanto, que se tem que disciplinar, eu faço. Ainda que me doa, ainda que eu sofra, ainda que eu passe pelo que eu passar, mas Ele está comigo. Essa é uma cobertura. Isso é maravilhoso, irmão. Esse é um espetáculo mundial sobre toda a terra. É o espetáculo de que Paulo falou, somos espetáculo ao mundo. Logo nos verão as nações por todas as partes. Ah, papai, que glória, que peso de glória aos deuses, de crescendo em graça. Diga quem está ao teu lado: abençoado, tu és um Deus, tu tens cobertura. Ah, papai, olha, a verdade é que
Esse anjo do pacto é tremendo. Vamos ler Lucas, capítulo 12, versos 8 e 9. Onde te meteram, abençoado? Onde te meteram, daqui não podes escapar. A mim alguém me disse: e se todos te deixarem e você ficar sem nada? A mim não podem me deixar. Uma vez entras, uma vez filho, sempre filho. Uma vez você entra a esse reino, não há quem te saque, rapaz. Ai, papai. Lucas, capítulo 12, verso 8 diz: digo-vos que todo aquele que me confessar. Isso não é meditação, veja. Isso de meditar, não. É falando diante dos homens. Também o Filho do Homem, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Esse Filho do Homem sou eu, porque já os anjos estão caladinhos, não havia nada. Jesus Cristo não estava, todavia, no pacto da graça. Não havia esse serviço no pacto da lei, só agora. Diz: mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos da cobertura. Os anjos, a cobertura. Não podes negar, abençoado. Todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Blasfemar contra o Espírito Santo? E o que é isso, apóstolo? Blasfemar contra essa vozinha que tu estás ouvindo. Não te metas contra essa guiança que tu estás levando aí. E cuida-te como tratas aos demais, porque eles têm uma cobertura, e há anjos zelosos desses abençoados, amigos teus que estão postos aí junto com eles, e tens que ter um cuidado tremendo como falas sobre eles. Veja, aqui em minha casa, esse abençoado aí, e de momento ouço em seguida a vozinha: cuidado, que ele tem seu anjo. Esses são anjos poderosos. Cara, cada pessoa neste pacto tem uma cobertura. E às vezes você pode julgar a alguém, é que Deus está tratando com essa pessoa e te metes tu. Olha, é como quando o pai castiga um filho, ele dá com vara e vem o outro filho e diz: não, deixa eu fazer, não se meta aqui. O pai disse ao outro: aqui quem disciplina é o pai, não é o filho, é o filho. E então, às vezes, você se mete com abençoados a julgá-los. E não, isso toca ao Pai dos Espíritos. Deixa quietinho ele aí. Esse abençoado que está falando mal de ti, tranquilo. Esse abençoado que está em desobediência, tranquilo. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu pagarei. Cobertura angelical. Eu agora vou te declarar debaixo dessa cobertura. Recebo saúde para ti. Recebo prosperidade para ti. Recebo que és dócil à voz do anjo que te fala. Eu recebo que tu és obediente em tudo. Como bom agricultor que semeias. Como bom atleta que te mantens em saúde. Como bom soldado que não largas a confissão. Que preferes, ao melhor, lamber a água como os cães e não largar esta confissão. O pacto, o serviço angelical, equipados como soldados, atletas e agricultores deste reino, eu declaro o ministério crescendo em graça em outra glória. Desde hoje, em outra glória poderosa, declaro que os abençoados chegam, que recebo cada dia mais, que o evangelismo CEG se expanda por todas as partes do mundo. Papai. Bom abençoado será até outra ocasião, onde a palavra que sai de minha boca edifica teu espírito. Abençoados com toda a bênção. Com a mente, servimos a Deus.
Yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta, y agricultor, yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta, y agricultor, yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta, y agricultor, yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un y atleta, agricultor, debidamente entrenado en los misterios ocultos, debidamente aprobado por él, ejercitado en la fe. Yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta, y agricultor, yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta, y agricultor, yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta, y agricultor, yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un y atleta. agricultor, No hay herramientas humanas que me hagan retroceder. Yo nunca suelto mi espada, la vista la pongo en él. Yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta. y agricultor, Yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta. y agricultor, Yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta. y agricultor, Yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un y atleta. agricultor, Atento estoy a la voz de Jesucristo mi Dios, el mismo que desde un velo a la tierra trajo luz. Yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta, y agricultor, yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta, y agricultor, yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta, y agricultor, yo soy un soldado, Te alabo. yo soy un atleta y agricultor, de mi Señor, de mi Señor, de mi Señor, de mi Señor.